Direito desta semana a gente fala sobre terrorismo. As aulas abordam a lei antiterrorismo no Brasil, políticas públicas, legislações, jurisprudência e muito mais. As aulas são com o professor Dalberton Caselato Júnior. Meus amigos, minhas amigas, chegamos agora à última aula do nosso curso de análises críticas em relação à nossa lei de enfrentamento ao terrorismo, a Lei 13.260. Hoje iremos falar sobre a jurisprudência brasileira antiterrorismo, ou melhor, a jurisprudência brasileira em que contempla casos de atentados terroristas ocorridos no Brasil. Exatamente, pessoal. O Brasil não está imune a atentados terroristas. Diferentemente da política negacionista e de uma política pacifista que foi pregada nas últimas décadas em relação ao nosso país não ser solo onde ocorrem atentados terroristas, infelizmente esse panorama está se modificando em solo brasileiro. Podemos perceber uma série de atentados e de atos preparatórios que ocorreram nos últimos 10 anos, principalmente, em território brasileiro, dentre os quais a Operação Hashtag, que nós vamos delinear na presente aula. Tivemos, além da Operação Hashtag em 2016, a Operação Átila em 2018, tivemos também os atentados no Colégio Raul Brasil, na cidade de Suzano, e em razão desses atentados, outras duas tentativas de atentado que tiveram seus atos preparatórios interrompidos por operação policial nos municípios de Pontalina, em Goiás, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde adolescentes, provavelmente inspirados no que ocorreu no Colégio Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, decidiram também reunir petrechos necessários para a execução de atos terroristas e foram, então, presos por atos infracionais análogos ao crime de ato preparatório terrorista constante no artigo 5º e vão ser sujeitos agora às penas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em relação à Operação Hashtag, nós podemos considerar que ela foi a primeira instância de aplicação efetiva da lei antiterrorismo brasileiro, conforme a gente vai acompanhar agora aqui no nosso slide. Veja, pessoal, Operação Hashtag da Polícia Federal, considerada por especialistas como a única instância de aplicação efetiva da lei antiterrorismo brasileira. Hoje, já podemos colocar que a primeira instância de aplicação efetiva da lei antiterrorismo brasileira. Veja que com a Operação Átila de 2018, 2 anos depois da Operação Hashtag, os réus eles foram absolvidos das acusações de terrorismo, o que não foi o caso da Hashtag. Vamos seguir nos nossos slides? Veja, a síntese da Operação Hashtag. Nós tivemos a deflagração da Operação Hashtag próximo aos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, onde, obviamente, que pela grandiosidade do evento esportivo, várias delegações do mundo inteiro, dentre as quais dos Estados Unidos, de Israel, da Espanha, da França, que são delegações geralmente alvo dessas organizações terroristas, estariam em solo brasileiro. Houve, então, após um monitoramento prévio pelo Serviço de Inteligência Policial dos Estados Unidos, Federal Bureau of Investigation, o FBI, que fez um memorando internacional à Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal, relatando que um grupo de pessoas estavam se utilizando das redes sociais, tanto redes como Facebook, Telegram, para poder trocar informações do grupo terrorista Estado Islâmico, assistindo vídeos, fazendo um enaltecimento das suas ações, e havia troca desses vídeos de atentados, execuções e enaltecimento das ações com planejamento de atacar a cidade do Rio de Janeiro
durante os Jogos Olímpicos. Veja, pessoal, esses grupos de pessoas se reuniram em várias redes sociais, trocaram essas informações a respeito da ideologia do Estado Islâmico, das quais eles eram simpatizantes, realizaram o juramento de lealdade perante o Estado Islâmico, mesmo sendo comprovado nos autos que eles não tiveram nenhuma ligação com a organização terrorista. E trocaram informações no sentido de se instituir um campo de treinamento no estado do Mato Grosso, próximo à divisa do Paraguai, para que eles pudessem, então, realizar treinamentos de táticas de guerrilha para que fossem utilizadas nas ações terroristas próximo aos Jogos Olímpicos. E a proximidade com o Paraguai seria pela facilidade de se atravessar a fronteira e adquirir armas para que pudessem executar esses atos. Houve, então, uma influência notória do grupo Estado Islâmico com a sua ideologia em relação a esses rapazes que se reuniram e se conheceram em redes sociais. E em razão dessa iminência, dessa situação de grave preocupação, não somente pela questão dos Jogos Olímpicos, mas pela questão da incolumidade física dos cidadãos de um modo em geral, foi deflagrada a operação. A Polícia Federal não ignorou os memorandos encaminhados pela Polícia Norte-Americana, Polícia Federal Norte-Americana, e deflagrou, cerca de 15 dias antes dos Jogos Olímpicos, a Operação Hashtag, no dia 21/7/2016. Foram expedidos, então, tivemos então a expedição de 12 mandados de prisão de indivíduos que estavam sendo monitorados nas redes sociais, todos brasileiros e que se comunicavam, então, via internet. E houve depois, então, mais duas fases dessa operação, com um total de 74 mandados judiciais cumpridos. O que nós podemos perceber é que esse grupo de jovens se constituíam em uma célula terrorista, ou que se pretendia ser terrorista, mas com um nível de amadorismo bem evidente. Eles não tinham nenhum preparo. A ideia deles era adquirir armas passando pela fronteira do Paraguai. Um deles, inclusive, tinha a ideia de envenenar o sistema de água potável da cidade-sede do Rio de Janeiro, próximo à abertura dos Jogos Olímpicos. E, obviamente, que como justificativa para a execução da Operação Hashtag, o ministro da Justiça à época, Alexandre de Moraes, achou prudente e de uma forma cautelosa, não aguardar para ver o que poderia ocorrer em relação a esses atos preparatórios. A antecipação da punibilidade, neste caso, ela não aguardou 1 milímetro sequer de execução ou de início de execução de qualquer ato terrorista que quiser que seja, para que o Brasil, então, ingressasse então, com medidas operacionais repressivas. Toda a operação se deu como uma forma de adequar as questões preventivas no trato do contra-terrorismo em relação à conduta desses jovens que, até segunda ordem, estavam preparando uma série de atos terroristas. Inclusive, esses jovens, um deles que se autoproclamava o líder daquele grupo de redes sociais, havia dito que teria feito o juramento da Bayat, que significa o juramento de lealdade ao Estado Islâmico e ao seu líder al-Baghdadi, inclusive falando que o Estado Islâmico, então, era o seu Estado e ele, então, se submetia às leis sunitas islâmicas radicais, as quais apregoavam a organização terrorista. Então, não seria de bom senso aguardar para ver as questões. Apesar do Brasil, então, não fazer parte dessa coalizão internacional
a qual o Estado Islâmico aponta suas armas, a proximidade das Olimpíadas, sim, era algo preocupante, pois colocava o Brasil, sem tradição nenhuma no combate ao terrorismo, no centro das atenções mundiais em razão do recebimento de várias dessas delegações mundiais. Não poderíamos deixar de falar a respeito dos atentados terroristas que ocorreram nas Olimpíadas de Munique, em 72, em que grupos terroristas fizeram refém várias atletas de delegações e que, infelizmente, teve um final trágico. Não era isso que nós queríamos para a Olimpíada do Rio 2016. Percebemos, pois, que havia, então, uma diferenciação, uma divergência entre os polos da acusação e os polos da defesa. A Defensoria Pública da União, ela fazia uma defesa pela atipicidade da conduta, visto que o crime, na verdade, não era um crime de promoção de ato terrorista, e sim um crime de apologia a ato terrorista. Artigo 4º, que durante todo o curso nós percebemos que era um artigo que foi vetado por ação do Poder Executivo Federal, ao passo que o Ministério Público entendia, sim, que havia o crime de promoção ou instituição de apoio à organização terrorista na modalidade do verbo do tipo promover. Então, vamos agora acompanhar alguns dos tópicos nos nossos slides para fixarmos o conteúdo. Veja, com a síntese nós tivemos a deflagração da Operação Hashtag próximo aos Jogos Olímpicos de 2016. Após um memorando internacional do FBI, grupo de pessoas utilizava, sim, das redes sociais para trocarem informações sobre o Estado Islâmico. Havia a troca dos vídeos dos atentados e execuções, onde esses integrantes enalteciam as ações do Estado Islâmico e planejava atacar a cidade do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Prossigamos, então, para o próximo slide. Veja, o grupo realizou, então, a Baiat, que é o juramento de fidelidade não só ao Estado Islâmico, como também ao seu líder, al-Baghdadi, que era o líder do Estado Islâmico à época da operação. Fizeram isso via rede social. Nos autos estão comprovados que o Estado Islâmico sequer teve conhecimento da movimentação desses réus aqui da Operação Hashtag e aqueceram entre si sobre a futura prática de atos terroristas no solo brasileiro. Houveram, então, trocas de informações sobre modos de agir, construir explosivos artesanais, inclusive utilizando-se de botijões de gás com cercas de arame farpado e cacos de vidro em volta desses botijões para aumentar sua potencialidade lesiva. Combinaram também de realizar treinamento, o qual nunca aconteceu no estado do Mato Grosso, e também a aquisição de armas no Paraguai, as quais também não foram apreendidas nos mandados de busca e apreensão. Sigamos para o próximo slide. Veja, a primeira fase da operação, 15 dias antes da Rio 2016, e 2 fases subsequentes, totalizando 74 mandados judiciais cumpridos, com a justificativa de prevenir um possível ato terrorista na Rio 2016, reprimindo de forma preventiva possíveis atos preparatórios, antecipando a punibilidade diante de tais informações. Sigamos nos slides. Veja, pessoal, está aqui então as críticas à Operação Hashtag. Por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, as medidas preventivas foram pertinentes. A antecipação da punibilidade diante do perigo, ela era algo que não daria para a gente pagar para ver. Teríamos, então, que tomar essas medidas preventivas, porque se eles iniciassem um ato executório, talvez houvessem grande dificuldade dos órgãos de segurança pública em reprimir essas ações. Pugnavam, então, pela condenação pelos crimes de promoção à organização terrorista, do artigo 3º, e atos preparatórios para o terrorismo, no artigo 5º. Vejamos agora os argumentos da defesa no próximo slide.
Veja, pessoal, a Defensoria Pública da União diz que a operação, na verdade, tinha um interesse midiático, espetaculativo, pré-Olimpíadas, pirotécnico, visto que a suposta célula terrorista brasileira era, na verdade, amadora, se é que poderia ser chamada de célula terrorista brasileira, sem qualquer contato com o Estado Islâmico, taxados de terroristas. Então, em razão disso, defendia-se a absolvição. A conduta, segundo a Defensoria Pública da União, poderia, inclusive, se amoldar ao vetado crime do artigo 4º da Lei 13.260, que era o crime de apologia ao terrorismo. No que se refere, então, ao vetado crime de apologia ao terrorismo ou incitação à sua prática, há que se dizer que o veto jurídico por parte do Executivo Federal, pautado nos princípios da taxatividade e da proporcionalidade, acaba por ferir a Resolução 1624 de 2005 das Nações Unidas, as quais exortam os países membros a tipificar o crime de apologia ou incitação ao terrorismo. Manter, então, a condenação dos réus por crime de apologia a crime, que é o crime que se restaria para a conduta dos jovens, já que a apologia ao terrorismo estava vetada, só poderia, então, ser indiciados e condenados por apologia ao crime. Com pena mínima de um crime de menor potencial ofensivo, não seria, então, talvez, a prestação jurisdicional que melhor se adequaria ao caso. Então, agora, diante de todas essas informações, pessoal, eu acho que nós já podemos responder a nossa primeira questão. Vamos para o quiz? Veja, pessoal, a primeira questão, ela fala, então, sobre a denominada Operação Hashtag, desencadeada em 2016 pela Polícia Federal, a qual realizou o indiciamento nas investigações preliminares do inquérito policial dos supostos integrantes pelos crimes de, letra A, fazer apologia ao crime de terrorismo ou a seus autores, com especial causa de aumento em razão da prorrogação ter sido, em razão da propagação ter sido realizada via internet. Item B, sabotar servindo-se de mecanismos cibernéticos, meio de comunicação ou transporte, ainda que de modo temporário. Letra C, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, à organização terrorista. Letra D, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumação do delito, realizando recrutamento para que indivíduos viajem para país distinto de sua residência. Então, pessoal, já estão aí com a resposta na ponta da língua? Vamos voltar para o gabarito? Pessoal, então, o gabarito aqui seria letra C, promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Vamos fazer um breve comentário dos outros itens e o porquê de estar errado. Bem, primeiro item, que é o item A, fazer apologia ao crime de terrorismo, com especial causa de aumento em razão da propagação ter sido realizada via internet. Note que esse era o crime do artigo 4º que foi vetado pelo Executivo Federal, inclusive com a causa de aumento, que seria, no caso, aplicado à Operação Hashtag, caso não tivesse sido o veto. Pelo menos essa era a tese da defesa, né? Nós não teríamos absoluta certeza se o juiz acataria essa tese, mas era uma tese que se ventilava forte, caso não houvesse o veto. O item B, sabotar servindo-se de mecanismos cibernéticos, meio de comunicação ou transporte, ainda que de modo temporário, que também não está compreendido. E realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar o delito, realizando recrutamento para que indivíduos viajem para país distinto da sua residência, que não foi o caso da Operação Hashtag, porque os indivíduos eles combinaram de treinar e fazer todo o preparo aqui dentro do país.
Um dos pontos que chamou atenção na Operação Hashtag foi justamente as teses de divergência em relação ao crime previsto no artigo 3º, que é o crime de promoção, constituição, integração ou prestação de auxílio à organização terrorista. Primeiramente, vamos falar a respeito do que seja a organização terrorista. A gente empresta o conceito da Lei de Organizações Criminosas, das quais a organização terrorista vai fazer parte, aonde o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei de Organizações Criminosas vai constituir a organização terrorista, fazendo remissão à Lei Antiterrorismo Brasileira àquela reunião de 4 ou mais pessoas com estrutura hierárquica, divisão de tarefas para permitir a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou que tenham caráter transnacional. No caso da Operação Hashtag, foi discutido se o artigo 3º, na modalidade verbal promover, crime considerado permanente na conduta perpetrados pelos envolvidos, acusados na operação, poderia ou não ser aplicado ao caso, ou se seria de fato um caso de apologia a crime, visto a ausência do artigo 4º. Segundo a argumentação da sentença de primeira instância, o crime do artigo 3º, na sua modalidade de promover, prescinde da comprovação da especial finalidade de agir ou da presença de dolo específico, aqueles dolos contidos no artigo 2º que conceitua a lei. Bastando, então, o simples ato de promover a organização terrorista, conforme foi entendido nas conversas entre os integrantes das redes sociais, tanto do Facebook como de aplicativo do Telegram, em que os réus trocavam mensagens e enalteciam as ações cometidas pelo Estado Islâmico, demonstrando, então, a adesão à ideologia e a voluntária externalização dos seus atos. Portanto, para o juiz da primeira instância, o crime do artigo 3º na modalidade do verbo do tipo promover seria tanto um crime permanente, também como um crime formal, bastando o início da mera conduta, não aguardando o resultado naturalístico para que houvesse uma consumação. No caso, há uma crítica na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do habeas corpus 537-118, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, que apesar da necessidade da comprovação do especial fim de agir, ser necessário nos crimes de atos preparatórios para o terrorismo, que é o compreendido no artigo 5º, este artigo 5º ele vai ter natureza, diferentemente do artigo 3º, de crime subsidiário. O mesmo não vai se aplicar, então, aos artigos 3º e artigo 6º, que serão crimes autônomos, que seria o caso, então, da promoção de organização terrorista e o crime de financiamento ao terrorismo. Ou seja, para a execução dos atos preparatórios, há necessidade que seja atos preparatórios para o terrorismo. Qual terrorismo? Aquele terrorismo contido na conceituação do artigo 2º. Por isso que se diz, então, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nesta jurisprudência, que o artigo 5º ele é subsidiário ao artigo 2º. Obviamente que para a tipificação penal do artigo 3º e do artigo 6º, crimes de promoção à organização terrorista e financiamento ao terrorismo, não há necessidade que haja essa subsidiariedade, visto que esses crimes são crimes autônomos, o que obviamente refletiu no julgamento da Operação Hashtag. Então, pessoal, como forma de fixação do conteúdo, vamos agora conferir os nossos tópicos dos slides que foram preparados. Veja, pessoal, falando então sobre o tema jurisprudência brasileira antiterrorismo,
o caso da Operação Hashtag da Polícia Federal ocorrida em 2016, alguns dias antes da Rio 2016. A sentença condenatória de primeira instância, o crime do artigo 3º na modalidade promover, foi considerado, então, que não haveria necessidade da comprovação da especial finalidade de agir ou da presença de um dolo específico contido no conceito legal de terrorismo. Ou seja, o crime de promoção, constituição de auxílio ou integração à organização terrorista, não havia necessidade de haver uma associação com aquelas especiais finalidades de agir por razões de xenofobia, por razões de preconceito, bastando então o dolo específico de enaltecer no sentido de promover, no sentido de combinar situações fáticas para que possa constituir-se uma organização terrorista que tem como objetivos a execução dos atos. Então, os simples atos da promoção, demonstrando a adesão à ideologia e a voluntariedade de externalizar seus atos, era suficiente. Agora, pessoal, diante dessas informações, vamos ver se nós já temos, então, capacidade aí de responder a nossa segunda pergunta da aula. Vamos ao quiz? Veja, pessoal, na questão 2, nós temos, então, que o crime contido no artigo 3º da Lei Antiterrorismo, o qual tem por objetivo promover, integrar, constituir ou prestar auxílio à organização terrorista, bem como ao crime previsto no artigo 5º, que tem por dolo realizar atos preparatórios de terrorismo, tem como características serem crimes instantâneos na modalidade de promover ou realizar atos preparatórios. Letra B, crimes permanentes em todas as modalidades verbais dos tipos previstos no artigo 3º da Lei Antiterrorismo. A linha C, crime instantâneo na modalidade de realizar, prevista no artigo 5º da Lei Antiterrorismo, que seria realizar atos preparatórios de terrorismo. Ou a letra D, crimes permanentes na modalidade de promover ou realizar atos preparatórios. E aí, pessoal, vocês já sabem qual é a resposta? Essa resposta, inclusive, será utilizada em uma das fundamentações após a nossa análise aqui da apelação criminal dos réus em segunda instância. Vamos lá para o gabarito? Veja, pessoal, letra D. Crimes permanentes, então, na modalidade de promover ou realizar atos preparatórios. Em segunda instância, os réus da Operação Hashtag insistiram na tese preconizada pela Defensoria Pública da União, de que deveriam ser absolvidos, visto que os atos que eles cometiam eram atos de enaltecimento ou de mera apologia, no máximo, ou frutos da sua liberdade de expressão, tendo alguns dos réus inclusive negado a utilização dos seus nicknames em redes de internet, dizendo que não se tratavam daquelas pessoas. Bem, nas razões da apelação criminal, a gente tem aqui algumas das argumentações que os réus trouxeram para o desembargador relator. Seria, então, o primeiro desses argumentos a irretroatividade da lei penal maligna, dos crimes de promoção e dos atos preparatórios em relação às organizações terroristas. Eles diziam que os atos haviam sido cometidos anteriormente à vigência da Lei Antiterrorismo brasileira e, portanto, deveria, então, ser aplicado o princípio da irretroatividade da lei penal maligna. Todavia, o relator lembrou, contrarrazoando as razões da apelação, que os crimes do artigo 3º na modalidade promover e os crimes do artigo 5º na modalidade realizar eram crimes permanentes, o que significa dizer que a sua consumação se protraía no tempo. Ou seja,
com o advento da Lei 13.260, eles passaram, sim, de uma possível tipificação do artigo 20 da Lei de Segurança Nacional para uma possível tipificação do artigo 3º e do artigo 5º da Lei 13.260, estando, então, em situação, inclusive, flagrancial para tanto. Numa segunda razão da defesa, das razões da apelação criminal, eles falavam em relação à nulidade no depoimento dos réus, em razão de não haver ciência a respeito de poderem consultar previamente os seus defensores, ou seja, eles deporam sem a consulta prévia ao seu defensor. Em relação às contrarrazões do relator, ele informou que esses depoimentos colhidos com esse eventual vício não influíam de forma negativa na apresentação da tese da defesa, tendo a acusação, então, percorrido uma via para a busca das provas de forma independente daquilo que os depoimentos traziam por ocasião da sua colheita. Ou seja, os depoimentos não traziam nada que fosse preponderante para a colheita da prova. Logo, como a acusação percorreu essa via independente, não haveria a necessidade de se anular esses depoimentos por falta da advertência prévia por conta da ausência do seu defensor. E um terceiro argumento, dentre vários argumentos que foram colocados, nós selecionamos 3 para que nós consigamos dar fluidez ao nosso curso, a ilegalidade da obtenção das trocas de mensagem via internet entre os integrantes, as quais foram interceptadas, segundo a defesa, por um suposto agente infiltrado que conseguiu essas informações sem autorização judicial. Nas contrarrazões do relator, ele informou que não há qualquer elemento de informação nos autos que comprovem a participação de agentes infiltrados, sendo então tal arguição uma mera ilação da defesa. Vamos conferir então os nossos tópicos aqui nos nossos slides? Veja lá. Então, as razões das apelações criminais dos réus, das várias razões, né? Quatro das razões nós trouxemos, trouxemos 3 razões para que a gente faça comentários e uma 4ª razão que nós vamos comentar aqui por meio do slide. A retroatividade da lei penal maligna, nós já falamos que não se aplica então nos crimes permanentes. No caso, o crime permanente, a conduta permanente, ele adentrou a nova lei, então a partir dali já poderia então se aplicar, porque o crime permanente ele é de flagrante permanente também, então eles estavam em situação que poderia ser tipificada a legislação. A nulidade nos depoimentos dos réus, que em razão de a acusação ter conseguido percorrer uma via probatória independente dos depoimentos, aqueles depoimentos não acolimavam as provas do Ministério Público, a ponto de precisar refazer o depoimento. Ilegalidade na obtenção das mensagens via internet, o que na verdade não foi comprovado nos autos, e uma confusão de endereço nos mandados de busca e apreensão entre 2 réus. Mas na verdade esses 2 réus, eles moravam no mesmo lote e havia só uma diferença de casas dentro do mesmo lote. E o juiz, no caso, entendeu que essa questão não seria passível de nulidade. Pessoal, agora vamos falar a respeito da conduta de cada um desses réus dentro do que foi apurado nos autos do processo envolvendo a Operação Hashtag. Vamos para os slides. Veja, pessoal, a conduta dos principais integrantes acusados de terrorismo. Nós vamos falar aqui pelos nicknames, ok? Até por uma questão de respeito à intimidade dos acusados, bem como a questão relacionada à imagem perante a família. Nós vamos utilizar até os nicknames para não pessoalizar nenhum tipo de conduta, tá? Segundo o que constava na peça acusatória do Ministério Público Federal, a pessoa que se utilizava do nickname Leonid El Kadre era o administrador de 3 grupos via internet. Os defensores da Sharia, pelo Facebook, o Jundallah, pelo Telegram, e os defensores da Sharia, pelo Telegram. Leonid, ele tinha um comportamento de articulação.
liderança e uso de autoridade para cobrar dos demais integrantes lealdade e ideologia do Estado Islâmico. Dizia ter realizado a baiá, que é o juramento de fidelidade ao ISIS, que lhe conferia autoridade perante o grupo. Vamos voltar, então, aos nossos slides, analisando a conduta dos réus da Operação Hashtag. Só lembrando que nós estamos utilizando os nicknames que foram acostados aos autos processuais e para aqueles que não têm nicknames, nós utilizamos as iniciais do nome. Veja, no caso do réu AL, ele inclusive sugere, por meio dessas conversas, a ideia de realizar um atentado visando contaminar com veneno a água potável do reservatório central da cidade-sede do Rio de Janeiro, antes da Rio 2016. Veja que é uma situação de extrema preocupação que poderia causar a morte de várias pessoas da delegação da Olimpíada, caso realmente esse atentado fosse executado e consumado. O réu, que respondia pelo nickname de Nur al-Adin, postou, inclusive, nesses grupos, instruções aos demais membros sobre como fabricar bomba caseira utilizando-se de carvão, enxofre, salitre e a colocação de cacos de vidro para visar aumentar a potencialidade lesiva numa eventual explosão à bomba numa aglomeração de pessoas. Continuemos, então, analisando os nossos slides. Veja, a votação da apelação criminal, ela foi julgada improcedente por 2-1. Mas nós tivemos um voto, que foi o voto dissidente da desembargadora Cláudia Cristovani, que vale a pena trazer aqui o curso, até para que a gente tenha uma reflexão a respeito da tese defensiva. Bem, segundo a desembargadora, as ideias dos acusados na Operação Hashtag permanecem somente na fase da cogitatio, na fase da cogitação, não sendo sequer executadas. Veja, pessoal, nós temos no crime, na teoria geral da pena, o que nós chamamos de iter criminis. O iter criminis é o caminho percorrido para a execução do crime. Começa com a cogitação, que sempre é impunível, os atos preparatórios vêm em seguida, que em regra são impuníveis, a não ser que a lei traga expressamente, como exemplo, petrechos para falsificação de moeda ou o próprio artigo 5º da Lei Antiterrorismo. Dos atos preparatórios passamos à execução e dos atos da execução passamos para a consumação, chegando ao exaurimento. No caso, a desembargadora do voto dissidente entendeu que todas as conversas que foram realizadas na internet não passaram de mera cogitação, sequer saindo, então, do ânimo desses autores para que houvesse qualquer tipo de atividade efetiva que vislumbrasse a aplicação da lei antiterrorismo. Apesar do seu voto dissidente, muitas dos questionamentos por parte da desembargadora fazem sentido, principalmente quando se entende que o artigo 4º, que seria uma das tipificações que talvez fosse ideal aqui no caso, caso não se entenda pelo ato de fato em relação à promoção da organização terrorista, se ele estivesse vigente, talvez seria uma tese defensiva que pudesse ter sido acatada. Então, vale-se então ressaltar os principais pontos que foram ditos por cada um dos desembargadores por ocasião do julgamento da apelação criminal no caso envolvendo a Operação Hashtag. Segundo o desembargador relator Márcio Antônio Rocha, que foi acompanhado pelo revisor, a defesa da condenação dos réus em primeira instância não assistia ali razão em relação à absolvição. Os réus deveriam, então, responder tanto pelo crime do artigo 3º na modalidade promover, como no artigo 5º na modalidade realizar, cada qual com a sua pena individualizada. O ato de promoção, segundo a argumentação
do desembargador relator ultrapassava a simples simpatia por um grupo terrorista. A simpatia atualmente, então, seria fato atípico, em razão do veto do artigo 4º, que trazia o crime de apologia ou incitação ao terrorismo. O dolo, então, no ato de promoção do artigo 3º, era considerado um dolo genérico. Portanto, então, prescindindo-se de qualquer tipo de comprovação. Bastava, então, o simples ato de promoção, não havendo a necessidade de demonstrar que havia ações concretas capazes de produzir resultados materiais, cuja ocorrência seria tipificada pelas condutas descritas no artigo 2º. Já o voto dissidente da desembargadora Cláudia Cristofani fala que sobre o crime de promoção, que era objeto do pedido de condenação por parte da acusação, trazia no seu verbo promover o seguinte sentido, o sentido de criar, gerar, fazer empreender, administrar ou auxiliar, no caso, a organização terrorista. E o caso do verbo realizar, no caso da preparação, seria então realizar a preparação, praticar qualquer feito introdutório ou preliminar de terrorismo, uma verdadeira criminalização, criminalização destinada a uma conspiração para o terrorismo, ou seja, desenvolver um programa de computador capaz de controlar os sistemas de tráfico, mais a intenção do artigo 2º, porque, lembrando, o artigo 5º é um crime subsidiário que depende da conceituação do artigo 2º e das suas razões de agir e dos seus outros elementos normativos típicos, para que haja, então, sim, a sua incidência. O ato, então, de promoção, ele tinha, em relação às ideias dos réus da hashtag, permanecerem, segundo a argumentação da desembargadora, ficar somente na fase da reflexão, na fase da cogitação, não sendo sequer executadas. E no caso dos atos preparatórios do artigo 5º, a desembargadora entende que não houve ato preparatório. O que, na verdade, houve foi uma conduta que, no máximo, enalteceu, tipificação, então, né, de enaltecimento, vetada pelo Executivo Federal no nosso, várias vezes falado, artigo 4º da Lei Antiterrorismo. Assim, a desembargadora entende que os réus nunca se envolveram em nenhum planejamento de ato terrorista, nunca receberam nenhum treinamento em território nacional ou estrangeiro, nunca mantiveram nenhuma comunicação com organizações terroristas e nunca ofereceram nenhum material de apoio a integrantes de organizações terroristas. Bem, a conclusão que poderia-se, então, chegar com o voto da desembargadora, o voto dissidente, era que, na verdade, o máximo que os réus poderiam responder, segundo a tese da defesa, seria do crime de apologia ou incitação ao terrorismo, artigo 286 e 287 do Código Penal, os quais trazem uma pena de detenção de 3 meses a 6 meses e multa, o que, de fato, seria uma prestação insuficiente por parte do Estado diante da situação de possíveis atos preparatórios para uma situação tão grave que era a situação do terrorismo envolvendo os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Por isso, então, pugnou-se, por meio da Defensoria Pública, a absolvição dos réus, que, contudo, foi negada por 2 votos a 1. Devemos lembrar que não há, então, diante do brilhante voto da desembargadora e do brilhante tese de defesa por parte da Defensoria Pública da União, o que, de fato, nós devemos nos preocupar em relação à possível consequência material caso esses atos preparatórios de terrorismo e essa promoção realmente se convertessem em um ato concreto de terrorismo propriamente dito. Quais seriam os tipos
de consequências que nós teríamos em relação à incolumidade física dos nossos cidadãos e de delegações estrangeiras diante dos Jogos Olímpicos. De fato, era uma situação que não daria para pagar para ver. Bem, diante então de todas essas informações que nós passamos e em relação aos votos dissidentes e que atenderam ou não ao pedido formulado pela acusação e pela defesa, vamos então agora responder a nossa questão 3 do quiz. Veja a questão 3, pessoal. Dentre as 5 ondas de terrorismo registradas na história contemporânea, indique aquela que tem correlação com os atos praticados pelos réus na denominada Operação Hashtag. Lembrando que já foi objeto de ensinamento do nosso curso, são as ondas de terrorismo preconizadas pelo especialista norte-americano David Rapoport, né? A primeira onda terrorista, então, seria consistente naquela em que se apresenta o chamado terrorismo anárquico ou anarchist wave. A segunda onda terrorista seria aquela praticada por meio de ações de guerrilhas contra forças policiais e militares em uma perspectiva anticolonialista, que seria a anti-colonial wave. A terceira onda terrorista, ou terrorismo de esquerda, marcada por ações criminosas visando o sopesamento de forças entre o comunismo face ao capitalismo, que seria a New Left Wave. A quarta onda terrorista, chamada onda contemporânea, motivada por ações criminosas baseadas no fundamentalismo religioso, perpetrado por grandes organizações terroristas, seria a Religious Wave. E a quinta onda terrorista, baseada em ações individuais de pequenos grupos ou organizações que se utilizam da rede mundial de internet e das mídias sociais para promover suas causas. Então, pessoal, diante da conduta dos réus da Operação Hashtag e de tudo que foi dito aqui em relação ao que eles efetivamente queriam realizar em termos de possíveis atos terroristas, já temos condições de responder? Vamos então para o gabarito? Tá lá, pessoal. Gabarito letra E. A quinta onda terrorista, né? Que são baseadas, então, ações individuais ou de pequenos grupos que se utilizam da rede mundial. É as chamadas situações de neoterrorismo, cyberterrorismo ou cybercalifado. Então, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas do nosso curso Saber Direito, essa foi nossa terceira questão em relação à Operação Hashtag. Vamos agora já caminhando para o final do nosso curso, em que nós falamos sobre a análise crítica da lei antiterrorismo brasileira. Falamos sobre várias críticas em relação ao nosso artigo 2º, a falta de motivação política, a falta de motivação de gênero, a falta de motivação relacionada à misoginia, que atrapalham, então, a conformação normativa de vários casos que ocorrem no mundo e que podem, sim, ocorrer no Brasil e que nós teremos grande dificuldade. Percebemos também a dificuldade em relação à Operação Hashtag, no que se refere a condutas que talvez poderiam ser imputadas aos réus durante a operação, mas que, por ação do Executivo Federal, entendendo, com devido respeito, que violavam o princípio da taxatividade e da proporcionalidade, vetou artigo 4º, por exemplo, que falava sobre o crime de apologia ou incitação ao terrorismo. Falamos também sobre as várias consequências jurídicas de termos essa dificuldade de conformação normativa, dentre as quais os atentados ocorridos no Ceará em janeiro de 2019, dos quais organizações criminosas fizeram uma série de atentados por conta da política penitenciária e, infelizmente, a lei antiterrorismo não pôde ter sido aplicada nessa situação. Chegamos então ao final do nosso curso, lembrando que
o que há de mais importante atualmente no enfrentamento ao terrorismo pós-moderno, que é esse terrorismo advindo da quinta onda, que se utiliza de todos os recursos de globalização para dinamizar os seus atos, devem ser enfrentados em duas frentes básicas: o corte para o custeio dos financiamentos dos atos terroristas, bem como o enfrentamento ao ideário, à ideologia terrorista. E só instrumentos de políticas públicas preventivas e repressivas bem elaboradas, bem avaliadas, bem implementadas por parte dos Estados serão capazes de dar conta de um fenômeno que nos parece que não tem data para acabar na nossa era pós-moderna. Desde já, eu agradeço a paciência, ao empenho de toda a equipe da TV Justiça, de todos os colaboradores, para que nós possamos fazer real esse nosso curso de análise crítica da Lei 13.260. Então, o meu muito obrigado, a minha grande satisfação em poder trabalhar com todos da equipe e nos vemos em um futuro breve. Muito obrigado. Dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.